A monitoração prática de pilotagem de moto em via urbana ou rural visa ensinar o motociclista sobre os perigos da condução no trânsito. Sobre o motociclista, assinale a alternativa incorreta. Chamo a atenção de você para prestar atenção na incorreta. Perceba que o examinador quer saber qual que é a incorreta. É comum o aluno, analisando as alternativas, esquecer que o examinador está pedindo a incorreta, acha uma correta logo na letra A e marca ela. Aí erra, né? Não é a correta, ele quer a incorreta. Então quer dizer que ele deve sinalizar suas intenções por gestos ou luzes. Luz é a seta, gesto, o braço. Sim, o motociclista deve fazer isso. A alternativa A está fora. Lembre-se, o examinador quer a incorreta. Essa aqui é correta. Aí alguém pode me perguntar, né, Ronaldo, mas gesto, o motociclista pode tirar a mão do guidão para efetuar gesto? Pode, inclusive essa é a única circunstância que permite o motociclista tirar a mão do guidão ali para poder sinalizar, claro. Manter a distância de segmento evita ser surpreendido por buracos e boca de lobo. Sim, imagina, você fica andando coladinho atrás do carro, de nada destampa ali uma boca de lobo destampada, e aí? Então isso aqui é uma boa, o examinador quer aquela que é incorreta. Evitar se posicionar no ponto cego dos automóveis, ou seja, fora do campo de visão do motorista, também é uma boa, o examinador quer a incorreta, né? E o capacete do garupa não precisa de viseira. Ah, essa aí é incorreta. O capacete do garupa precisa de viseira e a viseira precisa estar fechada, tá? A alternativa D é a resposta aqui incorreta que o examinador está querendo. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Dirigir com falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração punível com, poxa, o cara dirigir sem atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança, deveria ser gravíssima, né? Por incrível que pareça, essa infração é leve. Coisa curiosa. Só o Código de Trânsito brasileiro para uma dessa, né? Mas enfim, não é nem isso que a pergunta quer. Ela quer saber assim, é punível com o quê? Que punição pode ser aplicada nesse caso? Advertência escrita pelo diretor do Detran. Bom, para começar, a advertência por escrito, que é uma penalidade prevista dentro do Código de Trânsito brasileiro, ela é aplicada não somente pelo diretor, ou é pela autoridade de trânsito que está cuidando ali do processo. Se for um órgão municipal, por exemplo, não tem vínculo nenhum com o Detran. É a autoridade de trânsito do órgão municipal que vai aplicar a advertência por escrito, a depender do caso. Tem poréns aí. Então, alternativa A, fora. Advertência oral, oral quer dizer verbalizada, falada, não existe essa penalidade prevista dentro do Código de Trânsito brasileiro. Existe advertência por escrito, não é o caso aqui não. Vai acarretar uma multa? Olha, se ele cometer uma infração, tá aqui, é uma infração, é passível de multa e pode ser penalizado com multa. Mas a apreensão da CNH? Não dá apreensão de CNH, nem existe essa penalidade, apreensão de CNH. Alternativa C está fora. Alternativa D, tem alguma oposição? Não, nenhuma. Resposta D aí. Absorve os vapores de gasolina. Seria a injeção eletrônica? Não, a injeção eletrônica não absorve, ela injeta, né, a mistura explosiva, que é a gasolina mais o ar, lá dentro da câmara de combustão, dentro do motor para ser queimado. Então não é isso aqui não. O canister. Canister, para você que não sabe o que é, deixa ele aqui por enquanto. Canalizador, se fosse pelo menos o catalisador, a gente até poderia fazer alguma relação, né? Existe catalisador no veículo, mas a função do catalisador também não é absorver vapores de gasolina, não. O catalisador, ele converte substâncias nocivas, são aqueles gases tóxicos, em gases não tóxicos ou menos tóxicos, menos nocivos à saúde. Ele fica lá na saída do motor, antes de entrar ali pelo escapamento. Não é essa a função do catalisador, tá? E aqui nem é catalisador, que é canalizador, não tem nada a ver. Todas afirmativas acima? Não são todas, não. Eu sempre falo que 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta será essa. Mas nesse caso aqui, caiu dentro dos 20%, né? Que é o caso que não é. Então, a letra D está fora. É o canister, tá? Canister é o dispositivo, fica ali junto ao tanque, que vai absorver esses vapores de gasolina e conduzi-los para a câmara de combustão, para que ele possa ser queimado. Os veículos mais antigos não tinham isso não, então era mais comum você sentir cheiro de combustível dentro do veículo. Fusquinha, Brasilhão, né, as variantes, Kombi, velha,
Os veículos mais novos já tem o canister, aí você já não sente tanto esse cheiro de combustível. A não ser, obviamente, que estiver ali no posto abastecendo, é normal entrar algum vapor de combustível, não que veio do tanque, mas da própria mangueira lá que está abastecendo, né? Os veículos movidos a álcool etanol expelem, em relação aos veículos que utilizam gasolina, a mesma quantidade de monóxido de carbono? Olha, nós sabemos, isso é uma informação bem popularizada, que o etanol ele é menos poluente do que a gasolina. A gasolina é combustível fóssil, extraído do petróleo. Já o etanol é extraído da cana-de-açúcar, pode ser extraído também de batata doce, de eucalipto, de que mais? Tem um monte de coisa, beterraba, enfim. Mas o que a gente usa no Brasil é o extraído da cana-de-açúcar. Ele polui menos. Aqui o examinador quer saber o seguinte, ele expele em relação aos veículos a gasolina o que? A mesma quantidade de monóxido de carbono? Não, não é a mesma quantidade. Polui menos. Então a letra A está fora. Na letra D aqui diz que o dobro da quantidade de monóxido de carbono, quer dizer que o etanol polui o dobro? Não, também não é. Nós sabemos disso. Aqui na letra B e C é que vai ficar a dúvida. 1/3 da quantidade de monóxido de carbono ou a metade de monóxido de carbono? Estudando sobre isso, até porque na legislação de trânsito a gente não tem essa informação da forma que foi colocada aqui, eu percebi que o etanol ele polui, aqui no Brasil, ele tem um índice de emissão de poluente 25% menor que a gasolina. Esse 25% seria, ele polui aí 3/4 do que a gasolina polui. Por que isso? Porque aqui a gente não usa o etanol puro, ele é misturado com gasolina, então tem gasolina ali no meio, certo? Então acaba acontecendo também a poluição ali por conta da gasolina misturada. Mas as taxas variam aí entre 50% e 25%. 50% é o quê? É a metade, não é? E 25% é 3/4. Aqui seria 1/4, né? Mas isso aqui é o menos, é tirando ali da poluição. Então nós temos aqui 3/4 e aqui nós temos meio, que é a metade. Qual que se aproxima mais disso aqui? É 1/3? Não. 3/4 está bem longe de 1/3. A metade, aqui nós temos a metade, meio. Então letra C é a resposta dessa questão. Qual o procedimento correto ao ser ultrapassado? Bom, se estiver na faixa da direita, mantenha-se na mesma faixa sem acelerar o veículo. Ótimo, porque a ultrapassagem deve ser feita pela esquerda. Então imagine que o veículo está sendo ultrapassado, está lá na faixa da direita. Beleza. Aqui propõe que ele mantenha-se nessa faixa da direita. E também que ele não acelere, sem acelerar. Então ótimo, manteve-se a direita, manteve a velocidade, facilitou a ultrapassagem ao máximo. Certamente essa é a resposta. Vamos ver a letra B. Esterçar o volante sem aumentar a velocidade. Olha, o não aumentar a velocidade é bom, que facilita para quem está ultrapassando. Agora, o que é esterçar o volante? Virar o volante, movimentar com o volante. Para que quem está sendo ultrapassado vai ficar movimentando com o volante? Não tem nenhuma relação. Alternativa B está fora. Estando na faixa da esquerda, deverá deslocar-se para a direita e aumentar a velocidade. Olha, se está na faixa da esquerda, a recomendação da legislação é que ele se desloque para a faixa da direita, deixando a esquerda livre para quem quer ultrapassar. Agora, aumentar a velocidade, se ele fizer isso, ele vai estar dificultando aí a ultrapassagem de quem está vindo atrás dele, e nesse caso não é adequado, a alternativa C está fora. E a alternativa D, deslocar-se para a faixa da esquerda, absolutamente não. A faixa da esquerda deve ficar livre para quem quer ultrapassar. Ele não vai deslocar para a esquerda, vai deslocar para a direita, se for o caso. A alternativa D está fora, ficamos então com a alternativa A. Em que tipo de situação devemos retirar a vítima do veículo antes da chegada do socorro profissional? Olha, a regra geral diz que a gente não deve retirar uma vítima do veículo. Mas existem exceções? Sim. Quais seriam essas exceções? É o que a questão está pedindo aqui. Quando estiver chovendo, não vejo nessa necessidade, relação direta aí com chovendo, tirar a vítima do veículo. Alternativa A, fora. Quando houver perigo de incêndio, opa, aí sim, hein? Pensa, o veículo está começando a se incendiar ali, fogo, vai deixar a vítima lá dentro esperando o socorro? Absolutamente não. E outros riscos evidentes ou iminentes, vamos dizer assim, imagina um veículo caiu dentro de um rio, de um lago, está submergindo, afundando, tem que retirar a vítima de lá. Então, certamente será essa a resposta. Em qualquer situação, não. Esse qualquer aqui não é um termo bom, isso é chamada também de casca de banana. A gente ensina essas técnicas no nosso curso
Se você não faz o nosso curso, aqui embaixo tem o site, autoescolaonline.net, acesse esse site e vai em cursos online. Lá você vai aprender esse e outros vários macetes para poder fazer sua prova com facilidade. Então, em qualquer situação, não é um termo adequado aqui, letra C está fora. Quando o acidente acontecer à noite, também não vejo relação assim de aconteceu à noite, tem que tirar a vítima dentro do veículo. É igual o caso aqui, estava chovendo, tem que tirar a vítima do veículo? Não, por quê? O acidente foi à noite, tem que tirar a vítima do veículo? Também não vejo necessidade, a alternativa D está fora, ficamos aí com B de bola. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores. Olha, quem que vai realizar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores? Quem que vai fiscalizar o processo de aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores? Quem que vai controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores? Que órgão é esse, hein? Tem mais, não acabou aí não. Expedir e cassar a licença de aprendizagem. Licença de aprendizagem é a LADV. Agora presta atenção, a licença de aprendizagem ela não é mais cassada, ela é suspensa, tá? Suspensa. Então aqui o examinador pecou ao usar o termo cassar. Então expedir e suspender a licença de aprendizagem. Permissão para dirigir, aí sim, e a carteira nacional de habilitação, aí pode cassar. Mediante delegação do órgão federal competente. Então quer dizer, quando fala mediante delegação, é mediante autorização, ordem de um órgão federal. Quem recebe ordem de um órgão federal ou a delegação de um órgão federal só pode ser um órgão de uma instância inferior, né? De uma circunscrição inferior. Então, consequentemente, a gente imagina que seja um órgão estadual. São responsabilidades do... Quem que tem essas responsabilidades todas aqui, hein? Quem que cuida do processo de formação, reciclagem, suspensão do direito de dirigir, expede licença de aprendizagem, suspende, se for o caso, emite habilitação, seja ela provisória ou definitiva, cassa também, se for o caso. Qual é o órgão que faz isso, hein? É o CONTRAN? CONTRAN não faz nada disso. CONTRAN é Conselho Nacional de Trânsito, órgão normativo. Letra A está fora. DETRAN é um órgão estadual, DENATRAN é federal, CETRAN é órgão normativo também. Os que começam com C são os normativos, não fazem nada, só estabelecem normas. Então aqui, CONTRAN e CETRAN está fora, DETRAN ou DENATRAN. O DENATRAN é o órgão federal que delega essa função para um órgão estadual. Quem que é o órgão estadual que recebe essa delegação? É o DETRAN, letra B. É uma questãozinha assim, não é difícil, mas pelo tamanho dela, você entender isso aqui, costuma dar um pouquinho de trabalho. Então tome cuidado com esse tipo de questão em prova. Vai com calma, analise com paciência, aí você consegue chegar à resposta. Qual o significado correto da placa R25A? Não precisa decorar o código da placa, desconsidere isso aqui, apenas visualize a placa. Sempre vai cair a placa desenhada, a imagem dela ali na sua prova. Então concentre-se na placa. Qual que é o significado dessa placa aqui? Ela está apontando um movimento aí para a esquerda. Ó. Vire à esquerda. Bom, essa é a resposta. Quem estudou sabe que essa placa impõe, ó, vire à esquerda. Muitos ficariam em dúvida em relação a essa aqui, ó, curva esquerda. Mas por que não é curva esquerda? Porque curva esquerda é uma advertência, um alerta, está te avisando, olha, tem uma curva esquerda. E aí seria uma placa de advertência. Seria esse mesmo, aliás, não seria o mesmo desenho, seria uma curvinha mais aberta assim, ó. Porque quando é fechadinha assim, é curva acentuada à esquerda. Então seria uma curvinha mais aberta, com a setinha apontando para a esquerda dentro de uma placa de advertência. Aí seria curva esquerda. Alternativa D não é. Curva direita absolutamente não é mesmo, alternativa C está fora. E via lateral à esquerda também não é, porque isso aqui também é um alerta, uma advertência. Seria a via principal com a via lateral à esquerda dentro de uma placa de advertência. Essa seria a placa via lateral à esquerda. Não é essa a resposta. O significado correto dessa placa aqui é vire à esquerda. Vira, está te ordenando, é uma determinação, que é inclusive a função das placas de regulamentação. Impor, regulamentar, restringir, proibir. Então está aqui, letra A para você.